dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero bem que esteja tudo bem aí desse lado. Espero também que vocês não estejam chateados comigo, porque já faz a segunda semana que não sai o vídeo de quinta, na quinta-feira, mas sim o vídeo de quinta no sábado. Tem uma razão muito especial. Na semana passada eu expliquei lá no Instagram, por isso, se tu não me segues pelo Instagram, está sempre aqui a passar, segue-me por lá, porque às vezes há certos imprevistos que aqui é um bocado difícil eu avisar e aviso sempre por lá, por isso se tu não me segues por lá, segue. E pela razão desta semana foi que esta semana foi super preenchida para mim. Já na segunda-feira já aconteceu assim alguns percalços, mas o vídeo saiu na mesma. Ainda tentei gravar o vídeo que saía na quinta-feira, mas foi muito complicado. Na terça-feira cheguei super tarde a casa, na quinta-feira também, e depois não tive tempo para editar e sair na quinta-feira. Por isso, na quinta-feira, depois eu expliquei lá no Instagram e passei a informação pela qual não poderia sair o vídeo na quinta, mas sim hoje. Por isso, hoje que eu estou a falar, eu estou a gravar o vídeo no sábado e ele vai sair no sábado, com alguns hábitos, como se costuma dizer aqui da França, porque eu ao longo do tempo, como vocês sabem, eu trabalho em casa das pessoas, não é? E tenho visto algumas coisas que, é assim, não é que sejam estranhas, não é que seja a primeira vez que estou a ver, não, mas quem tem aquela ideologia dos franceses ser muito chiquérrimos e não sei o quê, às vezes essa ideologia até passa um bocado ao lado, porque quando nós pensamos na França, pensamos eles todos chiquinhos e não sei o quê, mas nem todos são assim. Claro que há uns que nem vale a pena se cruzar pela estrada, nem pelo caminho, nem nada. Não vale a pena, que eles são os donos deles mesmos e tudo mais. Mas há outros que uma pessoa, ao deparar-se com as coisas, não é, do dia a dia, e como eu convivo mais com eles, eu vejo certas coisas que eu digo, fogo, se calhar se fosse um português na nossa cultura, se calhar nós não somos assim. Ao menos naquilo que eu vivenciei em Portugal e aquilo que eu fui acostumada. Talvez alguma outra coisa que também se enquadre na cultura portuguesa, por estarmos na União Europeia, mas de resto eu acho que é um pouco, como é que é de explicar? Assim, lá está, hábitos deles, e que até quando uma pessoa está de fora e seja uma pessoa que esteja a viver aquilo pela primeira vez, vai dizer aquela muita expressão do que são franceses, são chiquinhos. Eu, em outros vídeos sobre curiosidades e na vida da França, assim, o lado positivo e o lado negativo, que até vou deixar aí linkado ao longo do vídeo, eu referi várias vezes o hábito que eles têm de comer queijo. Eu, assim, não é que me estranho, porque eu também sou aquela pessoa que prefere o queijo ao fiambre. Quando nós estamos a falar desses dois alimentos, eu prefiro sempre o queijo ao fiambre. Sempre foi assim, mas quando cheguei cá à França, eu fiquei assim, bom, a França é o país do queijo, ao menos tem vários tipos de queijos, pronto, estou no paraíso. Porque quando nós vamos às compras, no Lidl não entanto, porque lá está, o Lidl tem as coisas deles, mas por exemplo, no Cronfé, que é um supermercado aqui da França, que já fiz também vídeo aqui no canal, e até mesmo no Leclerc, há vários tipos de queijos, e também mesmo de outros países. E então, lá está, uma pessoa começa a provar, mas não percebe o porquê de haver tantos queijos. Até que eu fui descobrir, e por assim dizer, até foi a primeira vez que vim cá à França, em casa da minha irmã, ela tinha uma tupperware própria para queijos e tinha vários queijos. Eu até perguntei, então, mas porquê é que tem muitos queijos? Porque eles gostam muito de queijo e eles comem queijo depois do prato principal, ou seja, comemos o prato principal e eles comem o queijo com um bocadinho de tosta, um bocadinho de baguete, ou mesmo só o queijo. E também há pratos, não é? Com pratos principais, com típicos, não sei se posso dizer típicos, mas com bastante queijo, na qual há aquela, eu acho que em Portugal vocês também devem fazer, que é a raclette, que até posso deixar aí uma fotografia para quem não saber o que é, mas eu vim a descobrir que a raclette não é francesa, a raclette é da Suíça.
E eu tinha a ideia, por o nome raclette, a pronúncia e lá está, de ter visto mais vezes aqui, e quando uma pessoa vai aos supermercados tem as coisas para fazer e diz, eu pensava que era daqui, mas não, é da Suíça. Olha, aquilo que eu venho descobrir com os vídeos, o conteúdo que eu faço aqui para o canal, as pesquisas que eu faço, aquilo que eu descubro. Outra coisa, o fondue, que é um aparelho, não é? Que se mete o queijo e depois tem uns garfinhos para uma pessoa comer. Há quem também faça com chocolate, também há, mas eles comem queijo com tudo. Com tudo. E eu vejo em casa dos meus patrões, quando, por exemplo, eu vou limpar o frigorífico, e eles têm sempre queijos. É queijos com sabor mais picante. É com queijos assim, que pelo aspecto de uma pessoa... Eu sou sincera, eu nem provava. Há outros queijos que parece que tem bolor, estão a perceber, mas não, é típico do queijo. É queijo que até cheira assim meio ao chulé, não é que seja bom de dizer, mas... eles têm bastante queijo, eles comem queijo, que é uma coisa louca. Eles até comem mais, isto é a minha opinião, eles devem comer mais queijo do que, por exemplo, carne e tudo mais. Que é outro hábito que eles também têm aqui, que é, eles não comem muita carne. Por exemplo, eu quando vou à casa dos meus patrões e vou na altura do almoço, e eles estão a almoçar e eu estou a fazer outros cômodos, mas quando me cruzo para ir buscar um produto ou o que seja, e não é, eles já estão a almoçar e às vezes eu olho, não é que eu olho por aquela coisa, eu estou a ver que eles estão a comer. Mas não, olha, eles é muito, ao menos aquilo que eu tenho visto, eles não comem assim grandes porções de carne. Por exemplo, eles preferem mais o peixe do que a carne. E depois é que é outra, que o peixe aqui é caro para caneco. É muito caro o peixe aqui. Depois, por exemplo, para as crianças, eu vim a descobrir que... isto até foi numa casa que... Aquela casa, quem está aqui no canal e também me acompanha no Instagram, aquela casa que eu mostro à quarta-feira, que está uma bagunça, que vocês verem. Essa casa, sabem o que é que ela faz? Na altura do almoço, quando ela está em casa, ela vai dar o almoço às crianças, ela faz um bocado de arroz branco, só mete água, eu ia fazer, mete um bocado de água, um bocado de sal, arroz para lá para dentro, está feito. E elas fazem o quê? Metem uma fatia de fiambre, e é o almoço da criança. Ou seja, eles levam um fiambre, nós em Portugal levamos o fiambre para fazer uma sanduíche, uma tosta mista, essas coisas assim. E eles aqui não, aqui, como é carne, e como é mais barato, quer dizer, não é que seja mais barato, que o fiambre aqui é bastante caro também, mas como é mais barato em relação aos preços da carne, de qualidade, eles dão fiambre assim, e é o almoço da criança. Ou seja, tanto o queijo como o fiambre são dois hábitos que eles têm aqui, que para eles é comum, é uma coisa normalíssima, mas por exemplo, para mim, gente, eu não estou a ver um dia mais tarde a dar um bocado de arroz e um fiambre ao meu filho, sabendo que o fiambre é para Santos. Vocês estão a compreender? E também eles dão muito, sabem o quê? Estão a ver as hambúrgueres? Mas não é um hambúrguer qualquer. É aquelas hambúrgueres, não é a carne de hambúrguer, mas é aquela carne que tem menos 20 e tal % de gordura, menos de gordura animal, essas coisas assim. E eles dão. Eu até fico assim a olhar, não é? E eles estão super habituadíssimos. Para eles é uma coisa normalíssima, mas para mim, quando eu comecei a ver, eu até pensei, fogo. Se dessem aquilo a uma pessoa portuguesa, não é? Nós achamos estranho, porque nós estamos habituados a um pratinho com um arroz, a acompanhar o arroz branco, o arroz com ervilhas, ou arroz com qualquer coisinha, um bocadinho de salada, um franguinho, o que seja. E eles não, eles é tudo ao molho e fé em Deus, eles nem querem saber. Outro hábito que eu vi aqui muito em casa dos meus patrões, estes hábitos que eu estou aqui a falar, e vou estar sempre a dizer que eu vi em casa dos meus patrões, porque lá está, como eu relaciono muito com eles, não é? Vou limpar a casa e vejo o cotidiano, as coisas que eles fazem, os costumes que eles têm. Eu reparei que os franceses, uma coisa que até eu pensava que era o contrário, e olha, saiu, como se costuma dizer, saiu o tiro pela culatra, que é, eles adoram vinho. É por isso que quando os franceses vão, por exemplo, visitar Portugal, eles gostam do vinho português, eles são fanáticos pelo vinho português. Primeiro, ótima qualidade. Segundo, o preço é ótimo para o preço daqui. E eles
acompanham sempre as refeições com um copinho de vinho. Sempre. Eu vejo em casa dos meus patrões. Eles têm a garrafinha, até deixam a garrafinha em cima do balcão, têm lá a garrafinha de vinho, todas as refeições um copinho de vinho, lá está o vinhinho a acompanhar, e eles gostam, ao menos aquilo que me dá a entender, e para aquilo que eu vejo ao tempo que estou cá, eles preferem ao tinto do que ao branco, eles preferem muito vinho tinto. E outra coisa, que eles não estão a olhar com aquele intuito de vou beber um copinho às refeições, vou ficar bêbado ou porque sou alcoólico, não. Mesmo as mulheres, já vi, as minhas patroas, tenho uma patroa minha que ela já deve ter para os seus 80 e tal anos, às refeições ela bebe o seu copinho de vinho, sempre. E não é aquele preconceito de ser mulher a beber vinho com o marido em casa. Eu acho que em Portugal, agora já nem deve ser tanto, mas na altura, quando eu estudava e tudo mais, e quando às vezes ia à casa das minhas colegas, e quando o marido estava a beber um copo de vinho, ou quando íamos às festas ou assim, nós não podíamos ver uma mulher a beber vinho, porque era mal visto, percebem? E não, eu acho que em questão de beber vinho, uma pessoa tem que saber levar até ao mínimo do limite em questão do álcool que tem o vinho, porque, por exemplo, eu não sou muito de beber vinho, mas, por exemplo, se fosse uma cerveja eu já gostava de beber, apesar de que chegava àquele limite e eu sabia onde me controlar. Eu acho que em Portugal há aquele muito preconceito de a mulher beber vinho é alcoólica e é mal vista, enquanto aqui não. Aqui é muito comum, mesmo depois do trabalho, irem mulheres e os homens, não é? Os amigos, beberem um copinho de vinho ou o que seja a um bar para descontrair. É muito natural a mulher beber, a ver esse hábito, estão a compreender, a ver esse hábito de beber vinho e não levar ao preconceito de que ela vai ficar alcoólica. Percebem? Eu acho que em Portugal ainda há um bocadinho isso. Ao menos, lá está. Se calhar não em todas as zonas. As zonas com mais população e as zonas mais... Como é que é de explicar? Por exemplo, Porto, Lisboa, com mais movimento. Se calhar aí tem outra mentalidade. Mas, por exemplo, como eu sou numa aldeia, posso considerar que aquilo é uma aldeia. Não é uma aldeia tipo de montanha, mas considera-se uma aldeia. Há aquela coisa de, se a mulher está a beber vinho, é mal vista. Estão a compreender? Acho que, infelizmente, há muito isso ainda em Portugal. Mas aqui não, eles não querem saber se estão a ser mal vistos. Olha, para eles, eles querem aproveitar o momento. Aqui também há aquelas lojas que são as pessoas a cultivar os alimentos e tudo mais. Apesar, não é? As pessoas também vão aos supermercados comprar as coisas. Mas uma coisa que eu reparei é que as pessoas preferem dar um bocadinho mais de dinheiro e ter produtos bio, não é? Agora anda muito essa moda de produtos bio e acho muito bem. Mas, queiram ou não, esses produtos bio são bastante caros, ao menos na minha opinião. Claro que há um ou outro que não é só mais em conta, mas pelo geral esses produtos são muito caros. Eles preferem ir às boutiques bio, apesar de ser mais caras. Porquê? Porque sabem que a qualidade vai ser diferente, porque sabem que a qualidade vai ser excelente, porque sabem que vai ser melhor para eles e muitos deles, preferem ver a qualidade, mesmo sendo cara, do que economizar. Claro que é assim, gente, também vamos dizer aqui que não são todos os franceses, não é? Mas, geralmente, eu vejo aqui o cuidado que eles têm com a alimentação. Porque, por exemplo, às vezes eu estou em casa, ainda ontem estava em casa de uma patroa minha, uma velhinha, aquela casa que eu mostrei os relógios, essa casa, ele já tem 90 e muitos anos e ela tem 80, eu acho que ele tem 92 ou 93 e ela tem 86, uma coisa assim. E eu olho para eles, e sou-me sincera, e olho para eles e digo, quem me dera que a idade deles estivesse com a pele esticadinha e tudo mais, que eles cuidam-se muito. Enquanto nós, em Portugal, somos mais desleixados. Também lá está, as vivências são diferentes, a vida de cada um é diferente, tem tudo a ver em questão daquilo que passamos pela vida. Isso eu concordo. Mas eles cuidam muito na alimentação e eles dizem que preferem dar mais dinheiro e irem àquelas lojas
dos agricultores, mesmo as pessoas que têm a empresa de frutas e tudo mais, que são empresas que eles sabem que as pessoas vão para a terra e têm as suas próprias hortas, do que ir aos supermercados, porque os supermercados, querendo ou não, antes de passar por nós, não é? Eles são embalados e eles certamente eles injetam para lá qualquer coisa, não é? Tem outra qualidade. Então eles aqui, como querem preservar a saúde, eles preferem dar um bocadinho mais de dinheiro. Lá está. Quem pode fazer isso, quem não se importa dar dinheiro a mais para ter a tal saúde, é uma coisa. Agora quem vê muito em relação ao preço, tipo eu, lá está, é uma questão de uma pessoa também estar a pensar. Mas sim, eles cuidam muito da alimentação, é por isso que quando nós cruzamos com o francês, nós conseguimos ver logo se eles tiveram ao longo da vida cuidados, quer seja pela aparência ou quer seja mesmo pela saúde, porque lá está, e vejo por esses tais meus patrões. Ela tem 86, uma coisa assim, e eu faço a comparação com a minha avó. A minha avó é mais velha, ainda está na casa dos 70. A minha avó, à beira dessa tal minha patroa, parece mais velha, mas lá está. Também tem a ver com a história da vida, o historial e também aquilo que nos cuidamos, não é? Basicamente, uma pessoa também tem que olhar para esse ponto. Outro hábito que eles têm aqui, que não são todos. Porquê? Vocês vão perceber. Eles gostam aqui muito do minimalismo. Quanto menos coisas tiver em casa, melhores. Mas, por outro lado, também há uns que têm tudo e mais alguma coisa. E outra coisa que eles também adotam aqui é que, quando nós pensamos assim, por exemplo, quem está em Portugal e me conhece, pensa assim, André, está na França, está bem de vida, pode comprar um carrão, e eles lá têm muitos carrões e não sei o quê. Eles aqui, eles não olham muito aos carros, gente. E quando cheguei aqui, eu fiquei estupefacta. Eu disse, eu não estou na França. Porquê? Porque vocês veem aqui mais Peugeots na rua do que, por exemplo, BMWs, Mercedes, Audis. Vocês conseguem ver mais. Porquê? Porque, primeiro, é mais económico e eles não querem saber se tu tens um carro bem, bom ou mau. E eles preferem investir mais numa casa do que no carro. Uma coisa é essa. Gostam mais do minimalismo, nem todos, mas sim, há vários deles gostam mais do minimalismo. E outra coisa é que eles acham estranho, ao menos aquilo que eu acho, e eles acham estranho quando vê, por exemplo, um casal jovem, ou mesmo um jovem, sei lá, uma mulher jovem que seja, a comprar um carro de uma marca mais elevada, e eles acham estranho. Porquê? Porque nós somos jovens. Percebem? Porque eles, lá está, eles têm aquela mentalidade de que o dinheiro é para ser investido numa casa e não num carro. Porque um carro, vai haver um momento que vais ter que trocá-lo. Enquanto a casa, não é? Claro que podes trocar a casa e vender a casa e comprar outra. Mas se for uma coisa que tu construas e que tu gostes, tu não vais vender a casa assim da noite para o dia. Enquanto um carro isso pode acontecer. E para finalizar, o último hábito que eles têm aqui, que eu acho que em Portugal começou há poucos anos, que é a reciclagem. Muita gente pode dizer assim, mas nas grandes cidades já tem a reciclagem há muito tempo. Eu acredito, eu em minha casa fazia reciclagem. Mas aqui, eu acho que já está há mais tempo, ao menos é aquela sensação que me dá. Porquê? Porque primeiro temos que pensar que a França é maior que Portugal. E queremos ou não, aqui faz uma poluição, em questão de poluição, é descomunal. Depois temos que pensar que, se eles aqui não fazem reciclagem, vai haver um momento que não sabemos por onde nos virar. Porque a população aqui é muito mais elevada do que em Portugal. Depois, em questão de lixo, é uma coisa de outro mundo. E eles têm, já há muitos anos para cá, eles têm esse incentivo da reciclagem. Porque imaginemos, gente, França, país grande, com a população que tem, e se não houver o mínimo de reciclagem, vai chegar a um momento que ninguém sabe por onde se virar. Espero que vocês estejam a gostar dos meus vídeos. Espero bem que vocês tenham gostado também deste vídeo. Saber que, por exemplo, a França, eles gostam bastante do vinho, que eles são minimalistas, mas também
ao mesmo tempo não são, em questão, por exemplo, dos carros, preferem investir mais numa casa do que num carro, que são adeptos bastante na reciclagem, essas coisas que eu aqui frisei. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, muito provavelmente vocês já sabiam sobre tudo aquilo que eu falei, se calhar vocês já sabiam, mas se não sabiam já ficam a saber. E também espero que vocês estejam a gostar de todos os meus vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixem aqui nos comentários, ou então passam lá no Instagram. No Instagram eu estou lá todos os dias, posto várias coisas que acontecem durante o meu dia, o que quer que seja, eu estou lá diariamente nos stories, também estou lá nas minhas publicações que eu faço no feed, em questão no Reels, em questão também faço publicações para pessoas que não acompanham aqui no canal, acompanham por lá sobre curiosidades da França e assim, também tem lá. Por isso, tu não me acompanhas por lá, vai lá dar uma olhada e ver se gostas também daquilo que eu faço por lá e aproveita e segue-me por lá. Porque, entretanto, vai haver lives com portuguesas e eu vou avisar tudo por lá. Por isso, fiquem atentos por lá e as lives vão acontecer no Instagram e não aqui. Por isso, se queres acompanhar tudo, passa por lá. Da minha parte é só, espero que vocês estejam bem, esperem que tudo corra bem, que eu agora tenho que ir editar este vídeo porque eu hoje vou tomar a vacina. Por isso, maltinha, eu estou com a expectativa em alta. Eu sei que muita gente ainda pode ser contra, mas pronto, cada um tem a sua opinião e eu não vou estar aqui a discutir sobre essa opinião. Uma beijoca enorme, até ao próximo vídeo, que será na segunda-feira. E já agora, maltinha, vão lá ao Instagram que amanhã faço anos. Eu não disse nada. Uma beijoca, até ao próximo vídeo, até segunda. Tchau, tchau!